que existe uma relação forte entre endometriose e adenomiose, né? Então, essa paciente ela precisa ser bem avaliada antes da cirurgia, porque a endometriose, diferente da adenomiose, são células que infiltram regiões fora do útero. Então, deixa a pelve, que é a região que está o útero, alterada. Então, a gente pode ter o intestino grudado nas estruturas e isso torna uma histerectomia, que seria uma cirurgia mais simples, mais complexa. Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Endo Talks. Eu sou o Dr. Tomio Arazawa. E eu sou a doutora Thalita Alves. Bom pessoal, no episódio de hoje trouxemos uma das dúvidas mais frequentes que nos deparamos no consultório. Qual que é a diferença, Thalita, entre adenomiose e endometriose? Você poderia começar falando um pouco sobre a adenomiose, depois a gente entra na endometriose? Sim, realmente é super frequente, né, Tommy, receber mulheres que têm dúvida, às vezes elas acham que é a mesma coisa, mas a adenomiose é quando a célula do endométrio que reveste a cavidade uterina invade a parede do útero. Eu gosto de falar muitas vezes que parece uma parede infiltrada, né? É aquela parede que vai ficando bem amolecida, bem cheia de sangue, e isso é a adenomiose, que é diferente da endometriose, quando esse endométrio está fora do útero. Isso muda todo o conceito, né, de tratamento e como a gente vai manejar o quadro clínico de cada paciente, né? Mas entendendo essa diferença, então a adenomiose é o músculo do útero que está doente, infiltrado por um tecido semelhante ao endométrio. A endometriose é a presença desse tecido semelhante ao endométrio fora do útero. Então essa é a principal diferença então, do conceito, né? São conceitos bem diferentes. Apesar que antigamente a adenomiose era considerada uma endometriose interna, né, da parede do útero, mas existem também similaridades, né? Vamos começar a falar um pouco das similaridades das duas doenças, porque aí a gente começa depois a falar como a gente maneja, né, de forma diferente cada uma delas. Como o Tommy falou, né, a adenomiose vai ser representada por células semelhantes ao endométrio dentro do útero e a endometriose fora do útero, e por serem ambas formadas por tecido endometrial, alguns sintomas podem ser semelhantes, como por exemplo a dor. Talvez seja o sintoma mais semelhante entre elas e que muitas vezes faz a gente ter até aquela dúvida, será que essa dor que a mulher está sentindo é da endometriose ou é da adenomiose? Pode ser de ambas, né? Realmente, às vezes, eu me deparo com pacientes que têm ambas, né? E é super comum, né? A gente vê pacientes que têm o diagnóstico de endometriose, mas também de adenomiose. E eu sempre explico que é difícil a gente saber qual proporção de dor que cada uma delas tem em cada paciente. Então, às vezes, 80% da dor pode ser da endometriose, 20% da adenomiose. Às vezes pode ser o contrário. Às vezes 80% da dor é da adenomiose, 20% da endometriose, né? E às vezes a gente realmente não tem como ter essa clareza. A não ser em pacientes que a gente opera, por exemplo, remove a endometriose, fica com alguma dor, né? E fala assim, bom, provavelmente essa dor agora, de cólicas principalmente, né? Então a dor mais específica aí da adenomiose são cólicas menstruais de fato, deve ser da adenomiose, porque a gente já tratou a endometriose, mas são sintomas muito semelhantes de fato. E um sintoma que mais a adenomiose causa nessas pacientes que a gente não vê tanto na endometriose, Thalita? Sim, esse é um sintoma que leva a gente a pensar mais na adenomiose, que é o fluxo menstrual, né? A adenomiose, ela se caracteriza não só pela dor naquele momento da menstruação, que a gente chama de dor cíclica, mas também é uma dor atrelada a um aumento do fluxo menstrual que a endometriose não traz, né? E não é incomum encontrar mulheres que têm endometriose e se queixam, meu fluxo está muito elevado, e a gente tem que explicar que, na verdade, esse sintoma não está na caixinha da endometriose, né? Exatamente isso. E a adenomiose, assim como a endometriose, temos nossas dificuldades do ponto de vista médico para fazer um diagnóstico correto.
né? Porque a gente depende também de exames de imagem, tal como a endometriose, né? Então, o que traz, assim, de suspeita, não só do ponto de vista clínico, que é principalmente não cólicas e fluxo menstrual, mas que aumentaria a nossa suspeita para um quadro de adenomiose nas pacientes? A adenomiose, ela vem com a característica de ter uma alteração na transição da zona juncional, né, que é algo bem específico para vocês, mas é importante que nós tenhamos essa ideia até para conseguir avaliar se aquele exame foi bem feito, né, porque a adenomiose, ela traz alterações no miométrio, alterações na transição entre o endométrio e o miométrio. Muitas vezes é um endométrio que tem cistos, tem uma imagem heterogênea. Isso leva a gente a suspeitar não só pela imagem, como também pelo laudo que é descrito. E assim como o Tomil falou, é muito importante que a gente tenha um radiologista amigo, né, que tenha realmente conhecimento da doença para que a gente confie e não indique, por exemplo, uma cirurgia ou um tratamento medicamentoso sem indicação. Perfeito. E, Thalita, quais exames que a gente recomenda para a paciente fazer para o diagnóstico da suspeita da adenomiose aí? Numa suspeita de adenomiose, a gente vai iniciar o rastreio com ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética, ela acaba complementando, tendo uma acurácia maior, né, para falar se realmente é ou não. Perfeito, ou seja, os mesmos exames que geralmente a gente faz para avaliação, diagnóstico e mapeamento dos focos de endometriose, né? Sim. E geralmente quem é o especialista o radiologista especializado em endometriose também avalia, ou deveria ou deve avaliar a questão adenomiose, né? E eu me recordo também de uma conversa que eu tive com a Luciana Chamier, especificamente, né? E ela fala que a adenomiose tem um período mais específico para melhorar a acurácia do diagnóstico, que é o período pré-menstrual. Geralmente, no período pré-menstrual, os focos de adenomiose brilham mais nos exames, né? Ficam mais evidentes aí, tanto no ultrassom, principalmente na ressonância magnética, né? Que a gente tem um pouco mais de especificidade do laudo em relação, ou da imagem em relação a esse fator especificamente. Então, fica a dica, se a suspeita maior é de adenomiose, né, além de ser um exame especializado com um radiologista especializado, não adianta só fazer um exame especializado com um radiologista não especializado, né? O principal aí acaba sendo o próprio radiologista. Mas dar a preferência no período pré-menstrual, período pós-ovulatório, né, que é um período mais adequado. Bom, e aí, como que a gente cuida dessas pacientes que têm adenomiose, Thalita? Quais são as frentes de tratamento que a gente vai pensar para essas pacientes especificamente? Falando de adenomiose, mais uma vez a gente volta a todo o contexto de endometriose que já foi citado aqui em outros episódios, né? Porque como elas têm como base o endométrio fora do lugar, vamos dizer assim, muito do que se utiliza para controlar uma vai ser utilizado para controlar a outra doença. Então, o primeiro pilar que a gente pode adotar para tratamento da adenomiose são as medidas comportamentais. E entra a alimentação, a atividade física, o manejo do sono, manejo do estresse, né? E aí depois vem a linha terapêutica baseada no tratamento clínico farmacológico, onde a gente vai ter os contraceptivos hormonais, anovulatórios ou não, né? Na adenomiose a gente já tem o sistema liberador de levonorgestrel atuando, que é o DIU hormonal, e a cirurgia. Gente, a questão, a gente debateu bastante no episódio anterior, né? Que a gente falou sobre como evitar a progressão da endometriose. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só acessar aqui, ó. Vou deixar um card aqui, gente, nesse lugar aqui. Então, clica aqui, que a gente leva vocês para o episódio anterior, que a gente debateu mais a fundo o papel do estilo de vida na progressão da endometriose, mas se aplica perfeitamente, né, no manejo também das pacientes com adenomiose, tá bom? E Thalita, dentro das medidas terapêuticas medicamentosas, né, a gente também tem algumas medidas não hormonais, né, que a gente pode citar, porque frente a cólicas e sangramento, a gente tem algumas medidas que podem auxiliar também, né? Principalmente aquelas pacientes que não toleram tão bem tratamentos hormonais, né? E aí, gente, eu deixo a opção, né, para você debater com o seu médico, com sua médica, por favor, não saiam
não saiam correndo para a farmácia para se automedicar, porque isso também tem seus riscos, tá? Toda medicação, por mais inocente que possa parecer, tem seus riscos também e contraindicações, tá? Então, alguma classe de analgésicos que pode ajudar com as cólicas, assim como a endometriose, e algumas medicações para reduzir fluxo menstrual, como os antifibrinolíticos, que também podem auxiliar, tá? Mas eles não resolvem, né? E aí a gente entra mais nos tratamentos hormonais, como a Thalita falou, que tem como objetivo também controlar a doença, para evitar a piora dos sintomas, ou eventualmente evitar ou tentar reduzir a progressão da doença, que nem sempre também é eficaz. Assim como a gente falou no episódio anterior sobre evitar a progressão da endometriose, isso se aplica também na progressão da adenomiose. E tratamento cirúrgico, Thalita, como que a gente trata cirurgicamente essas pacientes? Porque a gente sabe que a adenomiose pode proporcionar alguns desafios nesse aspecto. Sim, a gente, antes de começar a gravar, estava conversando sobre isso, né, Tommy? Com relação ao tratamento cirúrgico, eu às vezes acho a adenomiose mais desafiadora, sobretudo naquelas mulheres que têm ainda o desejo reprodutivo, porque a adenomiose ela pode se manifestar tanto de forma localizada, né? Então tem aquele foco de adenomiose num local, numa parede do útero, onde pode se aventurar a fazer uma cirurgia de se retirar aquele foco, mas mesmo assim é uma cirurgia desafiadora, é uma cirurgia que pode comprometer um desfecho reprodutivo posterior, existe o risco da esterectomia, né? E tem aquela adenomiose que se apresenta difusamente nas paredes do útero e que aí a gente não consegue tirar só um pedacinho, né? Teria que realmente partir para uma esterectomia e que a esterectomia acaba sendo um procedimento mais familiar, né? Porque a anatomia da pelve, ela tá preservada, então a gente consegue fazer um tratamento definitivo naquela mulher, mas não é uma opção para quem quer engravidar. Exatamente, essa é a pergunta que eu ia te trazer. E nas pacientes que querem engravidar? Porque quando a gente se depara com adenomiose, antigamente se falava muito das mulheres já multíparas, ou seja, que já tiveram filhos, né? Falou assim, bom, então se já tiveram filhos tal, e não desejam mais engravidar, e não tem mais não existe um apego ao útero, né, com uma necessidade aí, devido às suas crenças, alguma coisa assim, a maioria realmente topavam tranquilamente a esterectomia. Mas a gente tem visto cada vez mais pacientes ou nuligestas que nunca engravidaram ou que já engravidaram, mas que pretendem engravidar novamente. Aí vem o principal desafio. O que fazer com essas pacientes, né? Se elas principalmente têm um quadro de adenomiose bastante sintomática ou que está atrapalhando a fertilidade almejada aí. Pois bem, esse é o nosso grande desafio, né, do que fazer com esse perfil de paciente. A primeira coisa é dividir responsabilidade, né? A mulher, ela precisa lembrar que ela também é responsável pela sua saúde. Então, mulheres, vocês, portadoras de adenomiose, precisam ter essa consciência de que a alimentação vai interferir demais, né? A adenomiose, ela tem relação com os níveis de estrogênio, e esses níveis de estrogênio têm relação com o funcionamento intestinal, com uma alimentação rica em substâncias que vão vir a ser transformadas em hormônios. Então, não adianta a gente pensar, por exemplo, em um tratamento hormonal que vá diminuir o nível de estrogênio, mas que a produção ainda está aumentada pela base, né, de produção do corpo. Existem opções de tratamentos naturais que é baseado no autoconhecimento, na melhora da alimentação, e os tratamentos hormonais, que podem ser opções a serem utilizadas por um período. A gente avalia se houve uma regressão ou não desses focos e depois planeja posteriormente a tentativa de engravidar, se uma vez foi falha, ou até partir para uma avaliação e um acompanhamento em conjunto com a equipe de reprodução assistida, mas lembrando que a receptividade endometrial vai depender muito dos hábitos de vida de cada mulher. Perfeito. E tem essas pacientes que vão para a tentativa de gravidez que às vezes precisam realmente partir para um tratamento específico, né, de medicina reprodutiva, porque vão precisar de um bloqueio muito mais intenso, eu diria assim, da parte hormonal, né? Tanto que um dos protocolos que geralmente são utilizados nessas pacientes com infertilidade e adenomiose
de depois de congelar embriões, né, é feito um bloqueio com um análogo agonista ou um antagonista aí de GnRH, geralmente agonista, por um período, para que aqueles focos de adenomiose regridam, o volume do útero diminua, isso é principalmente para os quadros mais avançados de adenomiose, né, com um útero muito volumoso, para aí sim programar a transferência embrionária, né? E a adenomiose, infelizmente, impacta, né, potencialmente negativamente essa taxa de implantação embrionária. Então, a adenomiose também é causa de infertilidade nessas pacientes, né? E a gente sabe também que a adenomiose traz outros potenciais riscos. E, gente, quando a gente fala de potenciais riscos, não é que se você tem adenomiose que você vai ter a complicação, tá? São potenciais. A grande maioria dos pacientes tem um quadro de adenomiose leve, né, principalmente nessa fase reprodutiva, então acaba não impactando tanto assim, tá? Mas a gente sabe então que a taxa de implantação acaba sendo menor do embrião dentro do útero, a chance de perda gestacional ao longo da gestação, principalmente no começo, é maior, né? A gente sabe que o risco aí de parto prematuro, alterações da implantação da placenta também pode ser um pouco maior em algumas pacientes, então temos riscos envolvidos, né? E acho que isso precisa estar sempre muito claro para a paciente quando ela for tomar uma decisão como essa, né? E manter um acompanhamento pré-natal também, frente à gestação, muito rigoroso. Então, de fato, esses são os casos mais desafiadores, né? Porque nos casos da paciente que não quer mais engravidar, principalmente aquelas que têm certeza disso, a gente acaba indo, né, para uma sugestão de um tratamento mais definitivo, de fato, que acaba sendo a esterectomia. Mas tem muita gente que tem medo ainda, né? E assim, o que vai guiar a opção de tratamento é o seu sintoma. Então, uma mulher, mesmo que você seja diagnosticada, por exemplo, com adenomiose e não tenha grandes efeitos colaterais ou comprometimento da sua qualidade de vida frente a esse diagnóstico, não necessariamente alguma coisa precisa ser feita, a não ser ter em consciência de que hábitos precisam ser melhorados ou a adenomiose não estaria aí, porque ela não é normal. No entanto, se você não tem sintomas, a gente não precisa partir para uma cirurgia ou uso de hormônios, a não ser que seja necessário. O que realmente preocupa é essa adenomiose difusa, grave, que compromete o desfecho reprodutivo, sobretudo naquelas mulheres que precisam também da assistência da reprodução humana, da reprodução assistida. Mas eu acho que uma coisa que o Tommy falou que pega muito é que, assim, a gente não pode pensar tanto nos riscos, se existe o desejo reprodutivo e se existe a possibilidade de melhora, a gente tem que focar nos benefícios, né? Porque quando os benefícios eles são superiores aos riscos, então vale a pena. Excelente. E quando a gente fala dos tratamentos cirúrgicos também, né? E pensando já em uma paciente que não quer mais engravidar, é bastante sintomática, tem um quadro bastante avançado e as outras medidas não deram certo. Tá? Então, mudou o estilo de vida, está fazendo uso de tratamento hormonal ou não tem uma indicação ou não quer, tá? E a gente vai pensar em operar. E o exame só fala inicialmente de adenomiose. É importante pesquisar endometriose nessas pacientes, Thalita? Sim, hoje a gente tem trabalhos que mostram que existe uma relação forte entre endometriose e adenomiose, né? Então, essa paciente ela precisa ser bem avaliada antes da cirurgia, porque a endometriose, diferente da adenomiose, são células que infiltram regiões fora do útero. Então, deixa a pelve, que é a região que está o útero, alterada. Então, a gente pode ter o intestino grudado nas estruturas e isso torna uma esterectomia, que seria uma cirurgia mais simples, mais complexa, né? E para saber se tem ou não foco de endometriose, a gente precisa de um bom radiologista dando esse parecer. Então, sim, a gente precisa fazer essa investigação antes, a fim de ter um desfecho cirúrgico positivo. Perfeito, e é justamente isso, às vezes o útero está bem aumentado, né, e o ultrassom é um ultrassom mais simples, fala assim, útero aumentado com textura heterogênea sugestivo de adenomiose, ponto, né? Não fala mais nada. E aí o colega às vezes vai fazer uma cirurgia que seria uma esterectomia, uma cirurgia de retirada do útero, que teoricamente seria mais simples, né, às vezes até opta assim, não tem endometriose, então vamos fazer aberta, né, e se depara com um quadro de endometriose, às vezes bastante avançada, associada, né? Então, acho que fica uma atenção também se o diagnóstico é de adenomiose, né, e se o tratamento indicado vai ser o tratamento cirúrgico, sempre avalie se há ou não a presença de endometriose, para evitar essas surpresas, né? Porque, como a gente falou no começo, os sintomas são muito parecidos. Então, o paciente pode ter muita dor, muita cólica, e não ser só da adenomiose, ser também da endometriose. E se na cirurgia é retirado somente o útero, ou seja, um tratamento somente da adenomiose, e os focos de endometriose são deixados,
existe uma possibilidade relativamente grande de você continuar com sintomas de dor. Né? Então, o tratamento cirúrgico não ser efetivo para suas queixas. Sim, a importância de uma cirurgia completa, né? A gente só consegue fazer uma cirurgia completa para tratamento da endometriose se essa endometriose foi diagnosticada antes. Senão, a gente não consegue mapear direito as lesões. Tem uma dúvida que vem das pacientes também. Bom, Thalita, eu sei que eu tenho endometriose, que eu tenho adenomiose e preciso retirar o útero. Dá para retirar o útero, mesmo estando grande, por uma técnica minimamente invasiva? Sim, a gente consegue fazer essa cirurgia em conjunto, né? Hoje não se tem assim tanto limite de volume de útero para fazer a cirurgia minimamente invasiva, seja por laparoscopia ou seja por robótica, vai muito pela equipe cirúrgica, né? Geralmente a gente libera tudo por cima, né? Se for um útero muito volumoso, a gente tem algumas opções aí, ou de remover o útero por via vaginal mesmo, que é um orifício natural, né, e evita se fazer um corte maior, ou a fragmentação do útero de uma forma protegida e controlada para evitar também a disseminação dessas células dentro do abdômen da paciente. Então, mesmo úteros muito volumosos, né, seja com adenomiose ou miomas, inclusive, né, porque a gente não está falando de miomas aqui, mas esse trio, né, miomas, adenomiose, endometriose, são muito prevalentes em conjunto. Né? Então, ainda assim, em pacientes que não desejam mais a gravidez, a gente pode fazer as cirurgias por técnicas minimamente invasivas e hoje está mais que provado na literatura médica o benefício das cirurgias minimamente invasivas nesses casos. Bom, Thalita, então antes de a gente finalizar, acho que vale a pena a gente fazer um resumão aqui, tá? Os pontos principais da nossa discussão, que, bom, a adenomiose é uma doença em que o tecido, parecido com o endométrio, está no músculo do útero, e a endometriose, esse tecido está fora do útero. Essa é a principal diferença, tá, gente? Mas que tem muitas semelhanças. Todos os fatores influenciadores, estilo de vida, os tratamentos hormonais são muito parecidos, né? E as limitações e as diferenças principais são em relação aos tratamentos cirúrgicos, propriamente dito, né? Que a gente tem muito mais limitações no tratamento cirúrgico conservador da adenomiose, ou seja, principalmente em pacientes que desejam manter o útero ou que desejam engravidar, e o tratamento mais definitivo para os pacientes que não desejam mais engravidar, geralmente é mais objetivo, que é a retirada, a remoção do útero, e que, gente, isso hoje é feito de uma forma muito segura, né? Sem impacto significativo ou quase nenhum impacto. Os estudos não mostram impacto na questão de sexualidade, não fica um vazio dentro do corpo da paciente, né? A recuperação é muito positiva e quando a adenomiose está pesando muito na saúde da paciente e da mulher, o tratamento cirúrgico pode ajudar muito nesse sentido, né? Acho que as pacientes às vezes não... né? Depende do ponto de vista também, né? Fala assim, a natureza fez meu corpo desse jeito. Eu ouço algumas pacientes falando assim, né? Mas, puxa, se o útero está muito doente e tal, às vezes já cumpriu o papel dele, né? Acho que agradecer e deixar o ciclo da vida seguir também nesse sentido, né? E existem alguns rituais dentro da ginecologia natural que permite essa conexão com o útero mesmo após a retirada. Olha só. Porque a gente tem que pensar que às vezes são anos sentindo dor, sangrando muito, e mesmo fazendo toda a proposta de tratamento natural que envolve também os hábitos de vida, essa mulher continua com dor. Então, fazer a cirurgia não torna essa pelve vazia, né? Como muitas vezes se pensa. Existem alguns rituais de tratamento, né, de conexão que podem ser feitos para reestabelecer ou manter essa energia. Assim, eu vou trazer uma analogia, tá, gente? Mas, pelo amor de Deus, uma comparação só, né? Eu estudei com minha esposa um pouquinho a Marie Kondo. Sabe, você conhece a Marie Kondo? Tá? Ela faz organizações. Sim. E ela tem umas práticas de desapego de questões materiais. Obviamente, é bem diferente em relação a órgãos nossos, tá? Mas o que ela fala? Porque a gente tem uma dificuldade de desapego com algumas questões materiais mesmo, né? Então, eu tô com uma roupa que eu gosto muito, mas eu não uso mais, né? O que a gente faz? A gente agradece, né? Tem uma gratidão em relação ao valor que me proporcionou, né? Que me cobriu, que me vestiu bem... E que cumpriu sua missão aqui comigo, eu agradeço e deixo para doação ou vendo alguma coisa assim, né? Isso diminui um pouco esse sofrimento. Então, às vezes o útero de uma paciente que já teve filhos, tal, cumpriu com o papel, foi de muito valor, né? Obviamente é nosso, é um órgão que eu falei, então desculpa, gente, mas não é uma comparação exatamente igual, né? É muito diferente,
Mas imagino que muitos desses rituais sejam para isso mesmo, porque é entre aspas, um desapego. Calma, tá bom, gente? Eu sei que isso é um pouco... não é uma coisa tão simples de se falar, mas às vezes o tratamento cirúrgico para remoção vai trazer tantos mais benefícios, né, que a gente precisa ponderar, né, o que realmente é mais importante nessa circunstância para a qualidade de vida e para a saúde, né? E aí essas cirurgias têm seu papel, sim, né? Independente se é o útero, se é o ovário ou se é um órgão, às vezes, que está muito doente de fato, né? E se a gente quer proporcionar qualidade de vida e saúde, às vezes é uma decisão difícil, mas super necessária em alguns casos. Sim, são aquelas escolhas, né? A gente na vida vai estar suscetível a situações ruins o tempo todo, mas a gente não deixa de sair de casa, a gente não deixa de viver pelo medo dos riscos, né? Porque os benefícios, eles vão superar. E todo esse ritual de manter essa energia do útero é um pouquinho disso que você falou também, Tommy. Lógico que o útero não é um bem material, mas é um bem importante que a gente vai ter gratidão por tudo que ele atuou. E aí vamos estruturar formas de continuar conectando com esse órgão, que é um órgão vital para muitas mulheres, né? Que determinam os ciclos, que determinam a presença daquela menstruação que vem com o fator intuitivo, né, de se observar, de se sentir. E lembrando que a mulher que é submetida à esterectomia por conta de adenomiose, não necessariamente ela vai perder o ovário, então ela vai continuar ciclando, ela vai continuar se conectando com o seu ciclo. Então, é possível e tem que ter indicação, que é o que a gente está falando aqui, né? Não é sobre tirar o útero de todo mundo, mas sobre respeitar e saber ajudar aquela mulher que realmente precisa, que ela não precisa ficar sofrendo e nem deve, porque você ter dor por muito tempo, essa dor se torna crônica, essa dor se torna central, e isso começa a comprometer outros pilares, né, da sua vida. E também para os profissionais de saúde, que eu acho que vai ter profissionais de saúde assistindo a gente também, eu vejo o quanto que o relato de algumas pacientes também em relação a essa proposta vem de uma forma muito fria, né? Fria, assim, não que a pessoa não... Às vezes não passa na cabeça do profissional, porque pra gente, às vezes, é muito objetivo. Fala assim, olha, paciente, né? E as diretrizes são assim, né? Paciente tem adenomiose, sangra muito, ou tem mioma, sangra muito. Tem desejo reprodutivo? Sim ou não? Se tem, então você vai sugerir um tratamento conservador. Se não tem, a conduta é esterectomia. E nem sempre é assim, porque não é uma decisão tão simples assim, é uma mudança definitiva, né? Uma decisão, uma escolha definitiva para a paciente em relação ao seu próprio corpo. Então tem um processo, todo um processo mais complexo de decisão, às vezes de um certo luto também, né? Principalmente para as pessoas mais apegadas, que é preciso respeitar, né? Isso é muito individual. Tem paciente que fala para mim, não, pelo amor de Deus, né? Vamos marcar logo que eu não aguento mais. Eu prefiro tirar e pode ser amanhã. Que seja, falar, não, calma, não é bem assim. Você tem certeza, né? É uma decisão definitiva, tal. E alguns falam assim, certeza absoluta. Eu sou muito objetiva em relação a isso, sou muito bem resolvida, tá? Tudo bem. Não é que a pessoa é mais ou menos resolvida. As crenças que ela tem em relação a isso, né? Já outros pacientes não. Então a gente tem que também ter muita cautela da forma que a gente traz isso, né? Que o peso é diferente em cada paciente, em cada mulher, né? E acho que respeitar isso em cada mulher é super importante mesmo, né? Porque aí a gente acolhe não só a questão física, mas também emocional, espiritual em relação a isso, né? E está no nosso papel, né, acolher todos esses aspectos dentro da integralidade da saúde das mulheres. Sim, é empatia, né? Exatamente. Bom, gente, se vocês têm dúvidas a mais sobre adenomiose, sobre endometriose, sobre cirurgias ou qualquer tema que a gente debateu aqui, só deixar aqui nos comentários as perguntas. A gente está fazendo alguns blocos aí de perguntas e respostas que vocês trazem aqui pra gente, tá bom? Então deixa aí no seu comentário, deixa o like também nesse episódio, se inscreva no nosso canal, né? Isso é super importante pra gente, pra continuar fazendo mais conteúdo pra vocês. Queria deixar meu agradecimento aqui pra Thalita. Obrigado, Thalita, muito prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu e é sempre um prazer estar aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.